Inimigos da doutrina do juízo investigativo. M.L. Andreasen e a teologia da última geração. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. O vídeo que eu vou gravar hoje já é a terceira tentativa que eu estou fazendo para gravar e várias coisas têm acontecido me impedindo de terminar essa gravação, mas eu espero que dessa vez a coisa funcione e eu consiga entregar para vocês um conteúdo que eu estou assim, bastante ansioso para relegar aí aqueles que gostam de assistir a minha série e aprender um pouquinho mais sobre esse tópico, tá? Hoje eu quero falar do juízo investigativo dentro de uma perspectiva de um grupo muito interessante dentro do Adventismo do Sétimo Dia, do qual o M.L. Andreasen é um dos principais proponentes. Eu já conversei um pouco com vocês no meu último vídeo sobre as tensões e divisões internas do Adventismo do Sétimo Dia em relação à teologia de uma forma geral, e isso desemboca também em discordâncias em razão da doutrina do juízo investigativo. Então eu disse para vocês que o Adventismo ele é dividido em um grupo um pouquinho mais legalista, perfeccionista, focado em Ellen White, etc. E um grupo diferente, que é o qual eu pertenço, com foco mais forte na palavra de Deus, na Bíblia e etc. Com uma visão um pouquinho diferente em relação a pecado, salvação, escatologia e etc. Tá bom? As discussões são bem amplas e bem interessantes, mas o M.L. Andreasen é um dos principais representantes do lado de lá dessa cerca, né? E assim como no meu último vídeo eu me coloquei como inimigo da doutrina do juízo investigativo, pelo menos essa doutrina legalista, perfeccionista, fundamentada em Ellen White, uma leitura ruim de Ellen White, etc., basicamente é a visão determinada aí pelo M.L. Andreasen e os seus seguidores. Para aqueles que não conhecem, o M.L. Andreasen é um cara bastante importante na história do Adventismo do Sétimo Dia, há umas 7 décadas atrás, mais ou menos, inclusive no contexto, né, da produção e divulgação do livro Questões sobre Doutrina. O M.L. Andreasen era um professor de teologia, ficou muito chateado com a produção desse livro, porque na visão do M.L. Andreasen, o livro se afastava um pouquinho da visão tradicional e essencial do Adventismo do Sétimo Dia, de acordo com a visão do Andreasen, né? Inclusive, os autores do livro Questões sobre Doutrinas disseram que o Andreasen e os seus seguidores faziam parte da ala lunática do Adventismo do Sétimo Dia. Então a treta é antiga, não é exatamente novidade, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa treta no vídeo de hoje, tá bom? Eu, pelo que me lembro, tenho o livro O Ritual do Santuário, do M.L. Andreasen, mas eu procurei na minha biblioteca aqui e não encontrei. Não sei se eu emprestei, não sei se eu perdi, não sei se ele está em algum lugar aí perdido num universo paralelo ali na minha biblioteca. Seja como for, eu entrei no site do Congresso MV e imprimi, né, em forma de folha mesmo, de sulfite, os 2 últimos capítulos do livro, né, que fala da última geração e o juízo, tá bom? Aqui a gente tem aqui, ó, 22, 23 folhas de sulfite cheias de conteúdo, e por causa da extensão, né, desse conteúdo, eu não vou conseguir ler tudo e comentar tudo, senão a gente já tem um vídeo de 3 horas e meia, facilmente, né? Inclusive a primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo, ele ficou com quase 2 horas de conteúdo e não tinha chegado nem no fim do capítulo A Última Geração. Então eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais enxuta, mas ainda assim esse vídeo vai ficar grande. Essa série tem alguns vídeos, né, grandes, e aí quem quiser ver, vê, quem não quiser não vê, é uma questão de cada um. Eu vou simplesmente fazer a minha parte e oferecer o conteúdo a quem quiser aprender, beleza? Fechou? Então, sem mais delongas, vamos analisar um pouquinho daquele que, na minha visão, é um inimigo da verdadeira doutrina do juízo investigativo. Mas esse é um inimigo especial, no ponto de que ele não diz que ele nega a doutrina do juízo investigativo, mas ele faz uma narrativa e uma interpretação particular desta doutrina, de maneira a incluir nela todo tipo de legalismo, fanatismo e visão superficial
geral em relação às questões do pecado e da salvação e da escatologia e etc. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá dar uma lidinha no que o M.L. Andreasen andava escrevendo por aí, que tem as implicações relativas à doutrina do juízo investigativo. Beleza? Ok, vamos lá. Aí o M.L. Andreasen diz o seguinte, no capítulo A Última Geração do seu livro, O Ritual do Santuário. Olha como que o livro, né, para tratar das questões do santuário, e aqui nessa série a gente trabalhou, né, extensamente aí o livro de Levítico e tal. Então ele vai fazer um livro sobre tudo isso aí, e agora, meio que no final do seu livro, na conclusão, ele fala sobre uma última geração, que é a geração que estará viva quando da parousia, da segunda vinda de Jesus Cristo, quando isso acontecer, né? E ele diz o seguinte: a demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade e em favor dela ainda está no futuro. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano e nesse corpo demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo pode efetuar em todo ser humano, que a ele se submete. O mundo está à espera dessa demonstração. Romanos 8, verso 19. Quando isso se realizar, virá o fim. Deus terá cumprido o seu plano. Ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso. Será reivindicado seu governo. Bom, pessoal, nesse primeiro parágrafo do capítulo A Última Geração do M.L. Andreasen, a gente já encontra, vamos pensar assim, conteúdo para a gente refletir bastante em relação a algumas questões muito interessantes e importantes dentro da discussão do juízo investigativo à luz desse adventismo mais legalista, perfeccionista, focado em Ellen White, etc., para um adventismo mais focado na palavra de Deus, na Bíblia, e que enxerga as questões de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro de tudo, a gente precisa questionar de onde que o M.L. Andreasen diz que na última geração se demonstrará de uma forma especial o poder do Evangelho. Ele diz, né, a demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade ainda está no futuro. De onde é que ele tira isso? Quem falou que o Evangelho se tornará mais poderoso na última geração? Que carrega a implicação de que ele foi menos poderoso em todas as gerações anteriores antes da última. Não tem base nenhuma para ele dizer algo nessa direção, e ainda assim os seus seguidores leem esse tipo de coisa e olha que bonito, a última geração, o poder do Evangelho. As pessoas pensam que o M.L. Andreasen é um representante super crente na palavra de Deus, citando ali Romanos 8, 19 e não sei o que, mas na verdade a citação de Romanos 8, 19 não justifica tudo o que está dito aqui nesse primeiro parágrafo. Romanos 8,19 diz o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ponto. Verdade. O texto aqui, de fato, isso diz. Mas o texto não diz que na última geração o evangelho será mais poderoso do que foi em todas as demais. Aqui não se diz que Cristo teve um corpo humano ou uma natureza pecaminosa e viveu sem pecado na natureza pecaminosa, demonstrando que o homem que tem natureza pecaminosa pode viver sem pecar, e etc. E quando isso se realizar, virá o fim e o fim do mundo, porque então Deus será visto como verdadeiro e Satanás como mentiroso. E é isso que vai reivindicar o governo de Deus. Portanto, o M.L. Andreasen está usando a palavra de Deus para simplesmente pregar as suas próprias teorias que não estão nem um pouco evidentes, explícitas e claras na Bíblia. E isso é bastante perigoso, né? Então ele se mascara como um crente na Bíblia para sair pregando essas coisas, e quando você perguntar para ele onde é que estão essas coisas na Bíblia, você vai encontrar o silêncio absoluto, porque a Bíblia não demonstra as coisas nesses termos que o M.L. Andreasen está querendo estabelecer. Mas claro, a gente está analisando ainda só o primeiro parágrafo, né? Tem muita coisa ainda para a gente perceber. E para a gente analisar, e para a gente ver como que a linguagem do M.L. Andreasen
muitas vezes utiliza-se da Bíblia para afirmar aquilo que a Bíblia não diz, né? E aí as coisas podem se tornar um pouquinho complicadas, né? Porque você está pregando em nome da Bíblia aquilo que são as suas ideias particulares, beleza? Naturalmente, no mundo da interpretação da Bíblia, as coisas podem se tornar bastante complexas à luz de pressupostos, metodologias, conclusões, que muitas vezes são tomados a partir do estudo da Bíblia, mas não refletem a linguagem exata dos textos bíblicos. Essa é uma dificuldade que toda teologia tem, seja ela calvinista, arminiana, adventista, católica, não adventista, não importa. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai acabar concluindo alguma coisa a partir do estudo da Bíblia que a Bíblia não diz ipsis literis. Mas a gente precisa já identificar isso e tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai lendo esse tipo de coisa, inadvertidamente, vai achando que tudo isso é bíblico, quando na verdade algumas coisas que o M.L. Andreasen vão dizer são um pouco mais assim tranquilas de você identificar como sendo, entre aspas, bíblicas, e outras estão completamente fora e em contradição com a palavra de Deus, tá bom? Então é legal a gente já começar identificando isso. Aí o nosso amigo M.L. Andreasen continua. Hoje é ensinada no mundo uma doutrina espúria a respeito da santidade. Acham-se de um lado os que negam o poder divino para salvar do pecado. Do outro, aos que ostentam uma santidade diante dos homens e querem fazer-nos crer que eles estão sem pecado. Conta-se entre a primeira classe não só os descrentes e céticos, mas também os membros da igreja, cuja visão não inclui a vitória sobre o pecado, mas transigem com ele. Da outra classe fazem parte os que não têm um conceito exato do pecado, nem da santidade divina, e cuja visão espiritual se acha tão obscurecida que não podem ver suas próprias faltas, e daí acreditam ser perfeitos. Suas ideias a respeito da religião são tais que seu próprio entendimento da verdade e retidão é superior ao revelado na palavra. Não é fácil decidir qual dos dois é o erro maior. Bom, agora o M.L. Andreasen ele já começa a caminhar para aquilo que vai ser o foco da sua argumentação, a santidade. Você tem alguma coisa contra a ideia da santidade? Eu não tenho. Entretanto, quando você começa a falar de santidade e aplicar esse conceito à realidade do ser humano pecador, essas coisas podem começar a ficar um pouquinho complicadas, não é verdade? Como é que o pecador é santo? E para ser santo tem que deixar de ser pecador? E quais as implicações de uma possibilidade de transição entre esses dois mundos? Então eu era pecador, e aí acontece uma conversão, uma transformação e etc. E agora eu me torno santo sem pecado. Essas questões elas são muito interessantes, elas estão na base da discussão do juízo investigativo, dentro desta visão que eu considero legalista perfeccionista do M.L. Andreasen, em relação à minha visão não legalista e não perfeccionista, e pelo contrário, antilegalista e antiperfeccionista. Aí o M.L. Andreasen ele tenta dizer o seguinte, que é tanto errado você dizer que não é possível vencer o pecado, como você sair ostentando que você é sem pecado de uma forma superficial, tá bom? É interessante aqui que nesse segundo parágrafo ele diz que aqueles que não acreditam na vitória sobre o pecado mantêm uma doutrina espúria a respeito da santidade. Isso inclui os membros da igreja, Ou seja, se você não acredita na vitória sobre o pecado, você tem uma doutrina espúria, falsa, herética, equivocada, diabólica sobre a santidade. Naturalmente, o M.L. Andreasen ele não vai se aprofundar dentro da própria discussão que ele propõe para querer, por exemplo, discutir uma questão seguinte. Eu posso crer que é possível vencer o pecado em inúmeras instâncias, mas não em todas no sentido absoluto. Então eu também sou um cético, descrente, que tem uma doutrina espúria sobre a santidade. A única forma de ter uma doutrina correta sobre a santidade é crer que nós somos possíveis de ser 100% santos e sem pecado antes da glorificação, antes da volta de Jesus e etc. Então não fica muito claro se é exatamente isso que o M.L. Andreasen quer defender ou não.
E um pouco dessas discussões, né, é que contextualizam as discordâncias entre alguns adventistas do sétimo dia em relação à questão. Seja como for, o M.L. Andreasen já está começando a alfinetar os membros e líderes da igreja que vão manter uma visão a respeito da experiência da santidade de uma forma diferente daquela que o M.L. Andreasen enxerga na Bíblia, tá? Aí ele fala assim, que é muito claro que a Bíblia inculca a santidade. Então ele cita vários textos da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, verso 23, 4, verso 3, Hebreus 12, verso 14, sem santificação ninguém verá o Senhor, Deus nos chamou para a santificação. E aí ele vai começar a explicar, e ele diz assim, que o termo hagios, né, grego, em suas várias formas, é traduzido de muitas maneiras. Santificação, santificado, santificar, santo, santidade. E emprega-se esse vocabulário para os compartimentos do santuário, e o termo significa aquilo que é posto à parte para Deus. Aqui o M.L. Andreasen começa a conectar a linguagem do santuário com a sua percepção particular da doutrina da santidade. Então ele diz assim, olha, a Bíblia não é clara em dizer que a gente tem que ser santo, que a gente tem que buscar santidade, ser santo ao Senhor e não ter o nosso corpo aí devotado às imoralidades, ao pecado e à escravidão do pecado, e a gente tem que, né, seguir a santificação com todos e não sei mais o quê. Beleza, isso aí é incontestável, e mais, santo é o termo usado para falar do compartimento primeiro, né, do santuário, e santo dos santos é o segundo compartimento. Então olha como que agora a doutrina do santuário vai prover algum material de reflexão para as discussões em torno, né, da vitória sobre o pecado, da santificação, da santidade e etc. E isso tudo, né, vai desembocar em uma visão específica da doutrina do juízo investigativo. Daqui a pouquinho, Deus vai fazer um juízo a partir de 1844 e tal, para ver quem é que está sem pecado para poder ser salvo, porque quem não tiver sem pecado não vai ser salvo, né? Isso, inclusive, no sentido absoluto. Você tem que ser absolutamente perfeito para ser aprovado no tal do juízo investigativo, e parece que a coisa está começando a ficar um pouquinho complicada, não tá não? Enfim, seja como for, as pessoas têm o direito de ter as suas percepções, as suas visões, e a nós compete analisar, né, os fundamentos e as implicações destas visões para contextualizar a nossa concordância ou a nossa discordância de uma visão específica. E o M.L. Andreasen está desenvolvendo a visão específica dele. Aí ele diz o seguinte, assim como, né, o santuário era separado e dedicado a Deus, a pessoa santificada é posta à parte para Deus, cuja vida toda está a ele dedicada. Então, assim como o santuário era dedicado a Deus, as pessoas santas precisam ser dedicadas ao Senhor. Beleza, sem problema. Aí ele continua. O plano da salvação tem que incluir necessariamente não só o perdão do pecado, mas também restauração completa. Salvação do pecado é mais do que perdão do pecado. O perdão pressupõe o pecado, e ele é concedido sob a condição de o abandonarmos. A santificação indica a libertação do seu poder e vitória sobre ele. O primeiro é um meio para neutralizar o efeito do pecado. A segunda é a restauração do poder para alcançarmos a vitória completa. Bom, aqui a gente começa a perceber uma questão interessante que muitas vezes não é muito discutida entre alguns cristãos, mas que é muito discutida entre alguns adventistas. Tudo dentro da visão do M.L. Andreasen gira em torno da ideia de que nós precisamos vencer o pecado e deixarmos de ser pecador na nossa experiência de salvação. Não está se dizendo se isso é fácil, simples, se é rápido ou demorado, mas o fato é que a salvação e o plano de salvação vai além da mera concessão do perdão do pecado. Deus quer perdoar as suas mentiras, mas além disso ele quer tirar a mentira da sua vida completamente. E quando você for um não mentiroso, você é totalmente transparente, honesto, verdadeiro, não mente, não tem meias palavras e etc.,
Aí quando você está 100% sem mentira, é que aí esse perdão das suas mentiras é concedido, porque de outra forma Deus vai perdoar você as suas mentiras para você continuar a ser mentiroso, certo? Então aplique essa mesma imagem a todos os pecados possíveis, e a ideia é, só tem perdão quem é sem pecado. Ou só vai desfrutar do perdão em última instância quem for sem pecado em última instância. E um pouco dessa discussão é que está na base das discordâncias entre o grupo adventista ao qual eu pertenço e esse grupo mais legalista e perfeccionista, tá bom? Então é importante vocês começarem a entender as implicações, né, e as bases do porquê que a gente vai começar a discordar uns dos outros. A lógica do M.L. Andreasen é compreensível, tá? Não é uma coisa absurda. Entretanto, as implicações disso, basicamente, ao final das contas, indica que Deus só perdoa quem já não precisa mais de perdão, né? Deus já não perdoa o pecado, Deus não perdoa o pecador. Deus perdoa o pecador sob a condição dele se tornar alguém sem pecado. E aí a coisa é um pouquinho complicada, né? Você não precisa... Vamos pensar assim, olha, pregar uma doutrina do perdão do pecado, segundo a qual Deus concorda com o pecado. Ah, eu perdoo porque está tudo bem. Não. A doutrina do perdão do pecado, ela sempre enfatiza a ideia de que Deus é contra o pecado, mas ainda assim perdoa o pecador em relação ao seu pecado. Isso é uma coisa extraordinária e maravilhosa. Ninguém deve transformar isso numa desculpa para pecar, já que Deus perdoa, então eu vou tocar o horror, tocar enfim, fazer todo tipo de coisa ruim aí porque Deus perdoa. Quem fizer isso está no caminho do pecado contra o Espírito Santo, e este pecado estando consumado é o pecado sem perdão. E não é porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas porque a pessoa se coloca além do limite do perdão que Deus mesmo estabeleceu. Todo o pecado será perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Então, tudo isso demonstra que Deus, ele não tem comunhão com o pecado. E o fato dele perdoar os pecadores que se arrependem não quer dizer que para que essas pessoas desfrutem do perdão, elas têm que ser absolutamente sem pecado, porque até dentro desse ponto, o perdão do pecado se torna até, vamos pensar assim, até meio dispensável, né? Olha, eu menti tanto na minha vida, aí eu vou buscar o perdão de Deus. Ah, como é que eu vou alcançar o perdão de Deus? Eu vou me limpar completamente de toda mentira. Aí quando eu estou totalmente limpo de toda e qualquer mentira, eu já nem preciso mais de perdão, porque eu já estou limpo, né? E etc. Então, as coisas elas vão começar a ter algumas implicações um pouquinho complicadas dentro desta questão como um todo, e é interessante que esse tipo de questão é que está na base das discordâncias entre os vários grupos adventistas diferentes. E aí o nosso amigo M.L. Andreasen vai começar a falar um pouquinho sobre o pecado. No parágrafo que a gente acabou de ler, ele fala do plano da salvação, do perdão do pecado, e a salvação vai além do mero perdão, para incluir essa restauração e vitória absoluta e completa. E agora o ser humano perdoado por Deus aqui, ele tem que alcançar essa vitória completa e absoluta e ser não pecador, ser igual a Cristo e coisas dessa natureza. E aí ele vai começar a contextualizar um pouquinho melhor isso que ele quer dizer falando sobre o pecado. Ele diz assim: o pecado, como algumas moléstias, deixa o homem em estado deplorável, abatido, desanimado, desalento, tem pouco controle sobre a mente, falta-lhe a força de vontade e com as melhores intenções não pode fazer o que é correto. Julga não haver esperança, sabe que a si mesmo cabe a culpa e o remorso enche-lhe a alma. Aos males físicos junta-se a tortura da consciência, sabe que pecou e é culpado. Não se compadecerá alguém dele. O M.L. Andreasen introduz a discussão sobre a doutrina do pecado dentro do seu capítulo sobre a última geração de forma absolutamente desastrosa. Inclusive em relação aos próprios seguidores dele, né? Veja que, por exemplo, os seguidores do M.L. Andreasen, para justificar esse tipo de tese, caminhar nessa mesma direção que ele caminha, acabam sendo inimigos da doutrina do pecado original, né?
e da depravação total, tal qual essas pessoas adventistas entendem que essas visões são todas heréticas lá da Babilônia, do catolicismo. Depois o calvinismo vai pegar um pouco dessas ideias e transformar isso nessa incapacidade absoluta do homem, o homem não tem livre-arbítrio e tal, mas tudo isso é mentira porque o pecado é a transgressão da lei de Deus e eu posso guardar a lei de Deus. Então eu só peco porque eu quero pecar, porque eu uso meu livre-arbítrio para pecar, e daqui a pouco eu vou começar a conseguir usar o meu livre-arbítrio para não pecar também. Então as discussões, né, entre os adventistas sobre essas coisas vai incluir o grupo defensor das ideias do M.L. Andreasen, a negação, né, da depravação total, do pecado original e coisas mais ou menos nessa direção. Só que veja que aqui, no livro do Ritual do Santuário, o M.L. Andreasen aparentemente milita contra a tese dos seus seguidores, né? Ele diz que você não pode fazer o que é correto por causa do pecado, que é tipo uma doença. Você não fica doente porque quer, né? Você fica doente em nome de circunstâncias maiores que você não tem controle sobre elas. Então, o M.L. Andreasen compara o pecado com essa doença que te alcança independentemente tipo, de você querer ou não. E aí te deixa nesse estado deplorável e que mesmo que você quisesse fazer o que é correto, você não ia conseguir fazer. Ou seja, acabou aqui o livre-arbítrio também, né? E aí ele diz, né, que o pecado deixa as pessoas no estado deplorável, fica todo mundo culpado e todo mundo com a consciência pesada, o que também é uma leitura totalmente superficial da experiência do pecado, né? Conquanto as pessoas com sensibilidade espiritual e religiosa se sintam mal, com a consciência pesada em função dos seus pecados, nem todo pecador tem essa mesma experiência. Tem muita gente aí que vai cometer um assalto, pega, faz uma gangue, todo mundo armado, vai, comete um assalto, volta e comemora o fruto do assalto, e vai gastar, e vai ficar feliz. Outros vão lá fazer uma suruba gay, todo mundo transando com todo mundo, e sai lá todo mundo feliz, não tem ninguém desanimado, abatido e culpado lá, né? Ou, sei lá, a gente pode descrever todo tipo de experiência de pecado em relação a sexo, dinheiro, maldade, agressividade, malícia, vaidade, que muitas vezes são vividos pelas pessoas dentro da humanidade de forma prazerosa, sem consciência de culpa, sem peso de consciência, sem nada. Tá todo mundo feliz, celebrando aquilo, gostando daquilo, glorificando aquilo, e tá todo mundo muito animado, não tem ninguém desanimado, tá? E por que eu estou dizendo isso? Para demonstrar a inexatidão da argumentação, a inexatidão dos pressupostos, das aplicações. O M.L. Andreasen está pintando um quadro extremamente simplificado de uma realidade de pecado na humanidade que é muito mais complexa, que é muito mais ampla, que é muito mais, vamos pensar assim, até mesmo sutil em alguns pontos. Pensa nos pecados religiosos, né? Pensa nas pessoas numa comissão da igreja, julgando outra de forma injusta e se alegrando com aquilo de que estão fazendo a vontade de Deus e a igreja está sendo purificada com aquela decisão imbecil daquela comissão, né? Qualquer coincidência com a realidade, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá, gente? E as pessoas às vezes pecam em nome de Deus. E pecam achando que está tudo bem, e aí são preconceituosas, vaidosas, orgulhosas, maldosas e um monte de coisas. Então, vai com calma, e muitas vezes elas não sentem esse peso, elas não ficam lá atormentadas pela culpa e não sei mais o que. Então, aqui está tudo bem superficial ao extremo, né? E é muito perigoso você começar a criar toda uma doutrina da última geração com base, né, num parágrafo desse tamanho sobre o pecado. A gente pode descrever o pecado na humanidade, é a descrição da nossa própria natureza, das nossas relações, das nossas realidades mesquinhas e vazias e pequenas e machucadas de todo tipo de egoísmo e maldade. Que às vezes a gente nem tem facilidade de identificar como maldade. Então a situação do pecado é bem mais complexa. E quando você pinta ela de forma simplista, a solução que você vai propor também é simplista. Daí olha o próximo parágrafo dele aqui, ele diz assim: então chega-lhe o evangelho, pregam-lhe as boas novas. Embora os seus pecados sejam como escarlata, eles tornam-se brancos como a neve. Conquanto vermelhos como o carmesim serão como branca lã. Tudo está perdoado, ele está, entre aspas, salvo.
Que maravilhoso livramento esse, seu espírito está em paz, não mais o atormenta a consciência, foi perdoado, seus pecados foram lançados no fundo do mar, transborda-lhe o coração de louvor a Deus por sua misericórdia e bondade para com ele. Veja, aqui também existe uma extrema simplificação e idealização dos contextos de pregação e conversão, onde tudo é flores, né? Lá, quando ele fala do pecado, tudo é mal e aqui tudo é bem. E, na verdade, as coisas não são exatamente assim. Tem muita gente que se converte e ainda assim não tem essa experiência do espírito em absoluta paz, porque às vezes está vivendo em tribulação. Se converteu, já está, vamos pensar assim, espiritualmente em paz com Deus, mas ainda está com um monte de angústia, um monte de problema, um monte de dificuldade. Além do mais, nenhum converso se torna sem pecado e ainda tem pecado, e muitas vezes isso também pesa na consciência. Então esse pecador convertido, ele tem um pouquinho mais da experiência daquele descrito lá no parágrafo anterior, mas não existe isso. Então o evangelho é pregado, agora você não tem mais dúvidas e problemas e dificuldades, e agora tudo é paz e flores e fogos de artifício explodindo por onde você passa. Então, é tudo extremamente superficial, extremamente mal contado, e isso aqui, para alguns adventistas, é o evangelho verdadeiro, né? Bonito esse tipo de coisa, né? Essa coisa assim, né? Quando o homem é perdoado, ele está, entre aspas, salvo, né? Porque aspas, então, na verdade, ele não está salvo. Então, você é perdoado, você está meio salvo, está no caminho da salvação, aí quando você chegar lá no último estágio de ser sem pecado, aí você recebe o perdão do pecado, tipo... complicado, né? Então até chegar a esse último momento de você ser sem pecado para poder ser perdoado, não tem ninguém salvo. E se isso só vai acontecer na última geração, não tem ninguém salvo em nenhuma outra geração que não atingiu essa condição sem pecado. Essa é a implicação absolutamente lógica do que o nosso M.L. Andreasen está querendo dizer. Mas, naturalmente, ele nem os seus seguidores vão enfrentar de frente essas implicações. Eles vão simplesmente dizer que nós, que discordamos deles, amamos o pecado para pintar a gente como pessoas ruins e tal, e bom é o M.L. Andreasen para pregar esse monte de idiotice aqui e você acreditar, né? Enfim, né? Toma cuidado com as coisas, irmãos. Aí, beleza. Aí, continuando aqui, senão isso aqui não termina nunca. Aí o M.L. Andreasen continua. Assim como um navio avariado, rebocado até o porto, se acha salvo, mas não são. Não está saudável, né? Não tá restaurado. Então o navio quebrou lá no meio do mar. Se você deixar ele lá, ele vai afundar. Aí vem um outro barco e consegue rebocar ele mesmo quebrado até ali o porto, agora está salvo. Está salvo, mas não está consertado, né? Aí ele diz assim também é o homem que está salvo, mas não são. Não está restaurado ainda. Então o homem, quando ele recebe o perdão, ele já está salvo. Está lá no porto, mas ainda vai ter que consertar para poder, né, estar em melhores condições, né? Aí ele diz assim, é preciso reparar o navio antes de se poder declará-lo em condições de navegar. O homem necessita de reconstrução antes de estar plenamente restaurado. A esse processo de restauração se chama santificação. Inclui corpo, alma e espírito. Concluída a obra de santificação, o homem é santo. Está completamente santificado e restaurado à imagem divina. Essa demonstração do que o Evangelho pode fazer em favor do ser humano é o que o mundo aguarda. Veja bem. Se o Evangelho é isso aqui, se o Evangelho é a restauração completa e definitiva da imagem de Deus no homem, e agora o homem se torna sem pecado, se realmente é isso, então isso só vai acontecer na última geração. O mundo até hoje não conhece o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Agora, se for diferente, o mundo já conhece o Evangelho desde os apóstolos, então o mundo já conhece essa conversão. O que o mundo está esperando ainda, né? Não deveria estar esperando por nada. Então, no final das contas, toda a narrativa que parece ser bem bonitinha aqui da parte do nosso amigo M.L. Andreasen, simplesmente começa a carregar essas implicações meio, no mínimo, estranhas, de que o Evangelho é esse poder todo para restaurar o homem completamente, o homem ser santo sem pecado. E aí começam as dúvidas, né? Então por que os homens do passado não foram santos e sem pecado? O que os impediu
de alcançar essas promessas que o evangelho, em tese, implica. Por que que esses homens não se tornaram sem pecado? Ou eles se tornaram? Porque se eles se tornaram, isso não é privilégio da última geração. Agora, se eles não se tornaram, então eles não conheceram o verdadeiro evangelho, só essa última geração é que vai conhecer o verdadeiro evangelho. E aí começa a ficar complicado, né? Então como é que Paulo, Pedro, Tiago, João, que não conheceram o verdadeiro evangelho, continuaram sendo pecadores, conforme está descrito no Novo Testamento, como é que eles podem ensinar o que para mim? Eu que sou da última geração que vou parar de pecar, é que tenho que escrever alguma coisa para eles, né? Ou para o mundo. Né? Eu é que tenho que virar sem pecado, e aí quando eu me tornar sem pecado eu começo a escrever o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Ezequiel Gomes. Aí eu começo a dizer, eu era pecador, e agora eu não sou mais, porque o poder do Evangelho está se manifestando na última geração, e eu estarei vivo quando Jesus voltar, e eu vou viver sem pecado, estou sem pecado, e serei sem pecado, não importa o que aconteça no mundo, e todas as desgraças e as pragas e não sei mais o que, e ó, aprendam comigo, porque o evangelho é assim, 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 e assim, assim, assado, e etc, e etc. E engraçado que o nosso amigo M.L. Andreasen, que pregava esse treco lá em 1950, ele mesmo não foi a última geração, né? Olha que engraçado, né? Então parece que ele também não venceu o pecado, assim, em última instância, né? Em resumo, né? Pregou uma coisa que nem ele mesmo viveu, né? Enfim, né? Essas incoerências básicas e clássicas dessa teologia absolutamente furada desse pessoal, né? Mas beleza, vamos continuar, senão acaba isso aqui nunca. Aí ele continua dizendo assim, ele diz o seguinte aqui, pessoal, olha só, mais de um homem que era escravo do fumo alcançou vitória sobre o vício e nessa vitória se regozija. O fumo, inclusive, deixou de ser uma tentação, já não mais o atrai, obteve a vitória. Nesse ponto está santificado. Assim como se tornou vitorioso sobre uma tentação, pode chegar a sê-lo sobre todo o pecado. Terminada a obra e alcançada o triunfo sobre orgulho, ambição, amor ao mundo e todo o mal, estará pronto para a trasladação. Terá sido provado em todos os pontos, o maligno terá vindo e nada terá achado. Estará irrepreensível mesmo perante o trono de Deus. Cristo porá sobre ele o seu selo, estará salvo e são e salvo, né? Deus terá terminado nele a sua obra, estará completa a demonstração do que ele pode fazer na humanidade. É muito engraçado, né? Como que o M.L. Andreasen simplifica as questões. Né? Eu não duvido, e muito pelo contrário, creio, experimento e testemunho muitas vitórias contra muitos pecados da parte de muitas pessoas. Eu mesmo, por exemplo, vamos lá, estamos no ano de 2019, já vai fazer aí, olha, 14, 15 anos que eu não uso drogas. Eu já usei várias drogas aí na minha adolescência, minha vida adulta, lá no começo da minha vida adulta e etc. Beleza. Ok, não há dúvida nenhuma de que existe vitória. Você pode usar qualquer droga perto de mim que eu não tenho vontade, não tenho disposição, não tô afim e ponto. E não vou usar e acabou. Beleza. Tirando o chocolatinho, né? O chocolatinho tá aqui, daqui a pouco a gente pensa nele aí, né? Começar a discutir o conceito do que é droga, né? Mas certas drogas não existem mais. Beleza, maravilha. Então veja o seguinte, nesse ponto não há dúvida nenhuma de que as pessoas em Cristo, elas experimentam libertação, transformação, conversão, e não só em relação a um vício específico de uma droga, ou de um pecado e tal, mas de muitas coisas, tá? E eu creio que todo cristão tem algum testemunho para dizer, olha, eu era uma pessoa mais assim, agora sou mais assada. No ponto, talvez, de um amadurecimento, de uma vitória, enfim, de uma condição de consciência e amor e fé que antes não existia, né? Então, essa experiência, ela contextualiza uma ou muitas vitórias contra pecados, ou contra o pecado.
Mas nenhum cristão que eu conheço em sã consciência diz que essa vitória ou essas vitórias que teve redundaram numa vida absolutamente sem pecado. Né? Isso aí é uma teoria que algumas pessoas acreditam que será possível na prática lá no futuro, um pouco antes da volta de Jesus, mas hoje, no presente, eu não conheço ninguém que esteja nesta condição ou que afirme estar nesta condição. O que o M.L. Andreasen diz aqui? O maligno terá vindo e nele nada terá achado. Aqui ele está refletindo a própria fala de Cristo no Evangelho. Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus falou isso, Jesus falou, olha, quem de vós me convence de pecado? Através disso, Jesus falou, por exemplo, também, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então, através dessas frases, Cristo revela e demonstra a consciência de quem é sem pecado, de quem viveu sem pecado, e ninguém pode dizer o contrário. E a última geração vai ter que ser igual a Cristo? Então vai ter que chegar ao ponto de poder dizer, eu estou sem pecado. E qual de vocês aí que acredita nessa idiotice vai dizer isso? Nenhum, né? Aí vão pegar textinho de Paulo, textinho de não sei quem para se justificar, para dizer que não pode dizer o de João, para dizer que não pode dizer que está sem pecado. Jesus podia. Se vocês vão ser iguais a Jesus, se preparem que vocês vão precisar poder também. Tá bom? E quanto mais vocês então não afirmarem eu sou sem pecado, a doutrina na qual vocês creem vai ser simplesmente uma teoria que vocês hipócritas nem vivem. Mas no dia que vocês começarem a viver, vocês vão ter que ser capazes de, como Cristo, dizer quem me convence de pecado. Eu guardo os mandamentos do meu Pai, né? O maligno nada tem em mim. E aí eu vou querer conversar um pouquinho mais de perto com aqueles que começarem a chegar dentro desse ponto aí, tá bom? E é isso, aí você vê essa super fantasia de santificação e fidelidade e perfeição e viver sem pecado que vai sendo insuflada entre esses adventistas, inclusive para exacerbar orgulho religioso, fanatismo religioso, sectarismo, exclusivismo, etc. Porque agora os adventistas, porque eles guardam sábado, eles são vegetarianos, eles não ouvem isso e aquilo, não comem isso e aquilo outro, eles vão chegar nesse evangelho puro e perfeito na última geração, enquanto todos os outros, as outras igrejas não fazem isso, não conseguem isso, porque eles não querem guardar o sábado, então eles amam o pecado. E o adventismo só não chegou nesse ponto ainda porque tem pessoas como esse Ezequiel Gomes aí, que não acredita no verdadeiro evangelho da vitória contra o pecado. Esse homem é um cético crente, filho de Satanás, o inimigo da doutrina do juízo investigativo. É mais ou menos esse tipo de contexto que está colocado dentro dos embates internos no adventismo em função desse tipo de coisa, e aí você começa a entender como que em nome da fantasia de perfeição antes da glorificação, cria-se um ambiente de policiamento uns dos outros, que cada um come, que cada um assiste, a música que ouve e as opiniões que cada um tem. E quem não tiver as opiniões e os estilos de vida baseado no grupinho incoerente e hipócrita que na teoria prega essas coisas, mas na verdade não as vive, é inimigo do adventismo, porque não sei o que, não sei mais o que lá. Tá começando a entender um pouquinho melhor? Acho que é melhor que isso só desenhando, né? Não sei se vai começar a precisar desenhar daqui a pouco. Apesar de que meus dons artísticos de desenho são péssimos, viu? Já adianto para vocês. Então é isso, tem que começar a pensar um pouco sobre isso. Então o M.L. Andreasen pega o exemplo de alguém que parou de fumar. Boa, maravilha, existem muitas pessoas que pararam de fumar. E agora é possível parar de pecar em tudo e todos em absoluto. E quem parou de pecar em tudo, todos em absoluto? Ninguém, né? Ah, legal, interessante. Aí o M.L. Andreasen continua aqui. Assim sucederá na última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade. Tomará os mais fracos do povo, os que levam todos os pecados dos seus antepassados, e neles revelará seu poder. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. Demonstrarão que o mundo tem aguardado. Demonstração que o mundo tem aguardado e para a qual Deus tem estado a fazer preparativos. Será evidente a todos que o Evangelho
pode com efeito salvar plenamente. Deus será achado verdadeiro em suas palavras. Bom, até onde eu sei, a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus já é achado verdadeiro nas suas palavras desde sempre, né? Não vai ser na última geração que isso vai acontecer, né? Inclusive, por exemplo, quando você abre a palavra de Deus, né? Estou com a minha Bíblia aberta aqui na minha mão, você vai lá, por exemplo, para Eclesiastes capítulo 7, verso 20, e lá está escrito assim, ó, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então aqui a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não há quem não peque, né? Então todo mundo peca e no próprio pecado das pessoas se revela que a palavra de Deus é verdadeira. Porque se precisar chegar uma última geração, vai ter um monte de homem que não peca. Caso isso viesse a acontecer, o que isso ia demonstrar não é que a palavra de Deus é verdadeira, mas que ela é falsa. A Bíblia diz aqui, ó, não há homem que não peque. Aí você olha a última geração. 144 mil pessoas, seja isso literal ou simbólico, pessoas vivendo sem pecado, iguais a Cristo. Pronto, acabou. Já era, né? A Bíblia diz que todo homem peca e o nosso amigo M.L. Andreasen diz que Deus só vai ser vindicado como uma pessoa verdadeira quando tiver um monte de gente que não peca. Aí fica bem complicada a questão. Vocês vão de concordar comigo, ou não? Naturalmente, Cristo é a única exceção ao pecado da humanidade, que corresponde à condição de Adão antes da queda. Adão um dia foi um homem sem pecado. Se a Bíblia fosse escrita antes da queda, a Bíblia poderia dizer, ó, tem 2 seres humanos sem pecado aí na face da terra, viu? Adão e a Eva. Mas aí a história acontece, a partir da queda não existe nenhum homem sem pecado. Inclusive é interessante que o nosso amigo M.L. Andreasen ressoa um pouco dessa questão aqui, meio que sem querer, falando que essa última geração será formada dos mais fracos, né? Que levam os pecados dos seus antepassados. Então isso aqui não é pecado original, pessoal? O pessoal que crê na teoria do M.L. Andreasen aí diz que não crê no pecado original. Agora a minha geração, a última geração, ou a próxima, né, se a minha não for, ou chegar lá na última geração. Essa última geração vai carregar os pecados dos antepassados e mesmo assim vai viver sem pecado. Mas a gente carrega pecado do antepassado? Isso para mim parece muito com pecado original, sabe? Não sei se alguém aí vai querer explicar um pouquinho melhor como é que isso aí funciona. E enfim, aí você vê, né, a fantasia da loucura do negócio aqui, que para esse povo aqui é o puro adventismo do sétimo dia. A pura heresia é o puro adventismo do sétimo dia, né? Ah, eu mereço, né, cara? Enfim, beleza. E você vê como que o M.L. Andreasen ele tem essa confiança, né? Eles provarão que é possível viver sem pecar. Interessante, né, cara? Aham. Então tá bom, nós estamos esperando, viu, pessoal? Se algum de vocês aí começar a ter essa experiência, não demora a contar pra gente, tá? Que a gente vai querer muito escrutinar esse negócio aí, mas não pra zombar, pra zoar não, tá? Pra realmente conhecer as cópias de Cristo na face da Terra. Inclusive vocês vão poder contar pra gente como é que vocês nasceram de uma virgem, como é que vocês não só se tornaram sem pecado, mas tipo viveram a vida inteira sem pecado também, porque é outro ponto, né? Você parar de pecar dos seus 20 anos pra frente quando você se converteu é uma coisa, né? Você ser como Cristo, que não pecou nunca, é outra coisa, né? Mas enfim, né? Incoerências em cima de incoerências, né? Mas beleza, ok, então vamos lá. Próximo parágrafo. Aí eles assim, o último ano trará a prova final. Tipo a última era, né? O último tempo, o último momento, realmente vai trazer a prova final. Aí eles assim, mas esta tão somente demonstrará aos anjos e ao mundo que nada que o maligno faça abalará os escolhidos. Cairão as pragas, ver-se-á a destruição por todos os lados, os remidos enfrentarão a morte, mas como Jó se manterão firmes em sua integridade. Nada os pode fazer pecar. Guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando a gente conversa com o grupo que mantém essas teorias perfeccionistas, eles dizem que na última geração será possível pecar, mas as pessoas não vão escolher pecar.
porque impecabilidade é a heresia da carne santa que a Ellen White rejeitou como sendo o perfeccionismo. Inclusive, dentro desse ponto existe uma discussão interessante, né? O grupo pós-lapsariano, adventista, legalista, perfeccionista, eles dizem que eles não são perfeccionistas. Perfeccionistas são os pré-lapsarianos, porque a carne santa lá, a doutrina da carne santa, que é um movimento herético na história do adventismo, é que realmente era o perfeccionismo condenado pela Ellen White, que é a ideia de que, passada uma certa experiência, a experiência do jardim, do Getsemane, a pessoa estaria sem pecado e ela não poderia mais pecar, seria uma impecabilidade. Todas as suas ações seriam santas. Só que veja, nosso amigo M.L. Andreasen aqui está chegando perto do conceito de impecabilidade, ou será que não, né? Eu até inclusive coloquei aqui, né? Nada os pode fazer pecar. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas está escrito aqui, né? Nada os pode fazer pecar. Ou seja, é impossível para esse povo pecar, né? Parece que o conceito de impecabilidade está bem nítido e bem claro aí. Ou será que alguém discorda, né? Complicado, né, pessoal? Aí fica bem complicada a situação. Mas beleza. Vamos continuar, que parece que isso aqui, ó, tem 1 milhão de coisas para ler aqui, mas tá longe do fim, né? Ou será que tá perto do fim? Enfim. São múltiplos sentidos de fim, né? Parece que nós estamos perto do fim do mundo, mas longe do fim da análise dessa idiotice toda aqui, né? Beleza, mas vamos lá. Continuando. Aí o M.L. Andreasen diz assim: Deus terá nos últimos dias um remanescente, um pequeno rebanho, por assim dizer, no qual e por meio do qual dará ao universo provas do seu amor, poder e justiça, que, com exceção da vida piedosa de Cristo e seu supremo sacrifício no Calvário, serão a demonstração mais vasta e concludente de todas as épocas. Bastava, né, a última geração ser uma demonstração maior que Cristo ainda, né? Ele tenta escapar um pouco dessa implicação e diz que não. Deus, nos últimos dias, ele vai ter um pequeno rebanho, um remanescente, por meio do qual ele vai dar provas, né, do amor, poder e justiça. Aí volta aquelas questões, né? Deus não dá prova do seu poder, do seu amor e da sua justiça em todas as gerações? Ou é só na última? Não, é em Cristo e na última geração. Todas as outras estão diminuídas da manifestação do poder, justiça, verdade, glória, amor de Deus. É óbvio que isso tem uma implicação absolutamente abominável e herética, e isso demonstra que Deus sempre demonstra o seu amor, poder e justiça. Inclusive desde a criação inicial, segundo 01, até o final da eternidade, que nunca vai chegar ao fim. Deus sempre será amor, Deus sempre será poderoso, Deus sempre será justo. Não existe isso de que na última geração Deus dará uma prova do amor. Deus dá a prova do amor em todas as gerações, em todas as pessoas, em todas as situações, mesmo em meio ao pecado, porque Deus nunca perpetua o pecado. Sendo assim, Deus nunca é pecador, Deus sempre é justo, e Deus sempre está com as pessoas, né? A imanência de Deus na criação. De maneira que nada disso aqui está reservado à última geração, né? Então assim, olha, se Deus vai demonstrar a sua justiça, o poder e o seu amor, ele simplesmente vai fazer o que ele sempre fez, tá? Simplesmente é isso. Aí ele continua dizendo assim: na última geração que viver sobre a terra, ficará plenamente revelado o poder divino para a santificação. Então antes da última geração, não tem esse pleno poder divino para a santificação. Então todas as demais gerações antes da última podem dizer que Deus não deu esse poder para nós. Só deu para... Por que só a última geração conseguiu viver sem pecar? Porque esse poder só foi dado a eles, né? Não foi dado aos outros, né? Olha que bonito, né? A manifestação desse poder é a reivindicação de Deus. Eliminará qualquer acusação que Satanás tenha apresentado como ele. Na última geração o Senhor será reivindicado e Satanás derrotado. Ou seja, Satanás não está derrotado na cruz. Não está. Será derrotado na última geração, né? Você percebe que o M.L. Andreasen, inclusive, aparentemente, vai ter muita dificuldade de lidar com o conceito de onitemporalidade da cruz do Calvário, né? Onde na cruz Cristo redime todos os pecados do passado e do futuro, né?
De maneira que a suprema demonstração da justiça do amor de Deus é a cruz, né? E claro, a partir dela surge a redenção do pecado, Cristo vence a morte, né, na ressurreição, e a partir disso, de fato, o evangelho é pregado para o perdão dos pecados e toda a mensagem de santificação aliada à missão da igreja, da pregação do evangelho e etc. Mas a suprema demonstração do caráter de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus é a cruz do Calvário, em contexto onitemporal, né? Você dizer que lá na última geração é que Satanás vai ser derrotado, você inclusive coloca a última geração como mais importante que Cristo, que a cruz de Cristo, mesmo que você tenha dificuldade de admitir isso, né? O M.L. Andreasen tenta dizer que não, com exceção de Cristo, a última geração é a maior manifestação, mas ao final das contas, onde é que Satanás é derrotado de verdade é lá na última geração, é lá que o problema vai ser resolvido, né? Enfim, sem condições, um negócio totalmente abominável, etc. Não tem nem o que falar. Vamos tomar uma aguinha, né? E é engraçado, pessoal, que os seguidores, né, do tipo de pensamento do M.L. Andreasen, eles pretendem que o juízo investigativo seja a materialização dessas visões todas, né? Do viver sem pecado, ser perfeito, do ser absolutamente fiel à lei e coisas nessa direção, né? E eles não conseguem perceber os absurdos que surgem desse tipo de visão, né? Mas o M.L. Andreasen ainda tem bastante absurdo para falar, né? Ele diz assim: no céu, Lúcifer foi um dos primeiros querubins. Isso parece se referir aos anjos que no lugar santíssimo do santuário estavam sobre a arca cobrindo o propiciatório, os querubins cobridores. Ezequiel 28, verso 14. Esse era indubitavelmente o cargo mais alto que um anjo poderia alcançar. Porque a arca e o propiciatório estavam na presença imediata de Deus. Esses anjos eram guardas especiais da lei de Deus, velavam sobre ela. Lúcifer era um deles. Agora, o nosso amigo M.L. Andreasen, ele vai começar a trazer a história de Satanás no santuário celestial, para destacar a ideia da lei de Deus, para agora colocar o pecado e a vitória contra o pecado no centro, né, da demonstração da justiça de Deus e da perfeição de Deus, atreladas à vitória absoluta contra o pecado da parte da última geração. E aí o nosso amigo M.L. Andreasen, ele diz assim como um governo terrestre tem um documento ou uma lei, aliás, como em um governo terrestre, um documento ou uma lei deve ter um selo para ser válido, assim também no governo de Deus se usa um selo. Aí ele fala que o querubim cobridor, né, era o sinete da perfeição, é o que sela a lei da perfeição. E por causa disso, né, depois Lúcifer era antes um guarda do selo, ele desejou colocar a sua própria marca no lugar do selo de Deus quando ele abandonou a sua morada. E um pouco para preparar o pano de fundo para essas ideias de que a guarda do sábado é o selo de Deus e a guarda do domingo é a marca da besta, porque o diabo, ele era o guarda da lei de Deus e a lei tem um selo, e quando o diabo pecou contra a lei de Deus, ele quis substituir o selo de Deus pelo seu próprio selo, né? Então é uma leitura um pouco fantasiosa, né? Enfim, mas que apela às sensibilidades adventistas em relação à sua compreensão da guarda do sábado, da guarda do domingo, da marca da besta, o selo de Deus e etc. E o M.L. Andreasen utiliza-se disso para tentar fortalecer a sua argumentação e etc. Aí ele diz assim: que Satanás tem estado muito ativo contra a lei de Deus é evidente. Se a lei é o reflexo do seu caráter, se esse caráter é o oposto ao de Satanás, este é por ela condenado. Cristo e a lei são um. Cristo é a lei vivida, é a lei feita carne. Por esse motivo, sua vida constitui uma condenação. Quando Satanás fez guerra contra Cristo, combateu a lei. Ao odiar a lei, aborreceu a Cristo.
Cristo e a lei são inseparáveis. Apunhalar a lei é apunhalar o coração de Cristo. Apunhalar o coração de Cristo é apunhalar a lei. Então, o M.L. Andreasen, ele agora conecta de forma bem clara o caráter de Deus, a lei de Deus, Cristo. E se você vai contra a lei de Deus, você vai contra Cristo. Se você vai contra Cristo, você vai contra a lei de Deus. Essa é uma argumentação mais ou menos tranquila. Praticamente todos os adventistas concordam que atacar a lei é atacar a Deus, atacar a Cristo, etc. Sem problema. Mas aí o nosso amigo M.L. Andreasen vai se aprofundar nisso dizendo o seguinte: a morte de Cristo é um tributo à lei, engrandecia a sobremaneira e a tornava gloriosa. Se é mais fácil passar o céu e a terra que cair um tio ou um jota da lei, quão sagrada e digna de honra a lei deve ser. Ao morrer na cruz, Cristo demonstrara em sua vida a possibilidade de guardar a lei. Agora você começa a perceber onde que o M.L. Andreasen vai querer começar a chegar. Ele vai querer começar a argumentar que o pecado é contra a lei é contra o pecado, Lúcifer é a favor do pecado, Cristo é a favor da lei. E quando Cristo vem ao mundo e vive a lei, ele prova que é possível viver sem pecado. Não há nenhuma dúvida que Cristo foi sem pecado. Isso é inquestionável dentro do Adventismo do sétimo dia. Existe uma ampla polêmica sobre as discussões sobre a natureza humana de Cristo no Adventismo, em relação à natureza pecaminosa e tal. Essa é uma discussão que eu já fiz amplamente, né, dentro aí de vários sermões, coisas escritas, etc. Mas o Adventismo entende ser inegociável a mensagem de que Cristo foi sem pecado. Agora, a ideia que Cristo foi sem pecado prova que eu e você podemos ser sem pecado, essa é uma outra discussão. Até porque Cristo foi sem pecado durante toda a vida. Se eu e você nos tornássemos sem pecado a partir de hoje, nós temos todo um registro, toda uma história, toda uma experiência de pecado antes de hoje. A gente já mentiu, já adulterou, já matou, já roubou, já teve vício, já falou besteira, já fez besteira, já transgredimos, né, os princípios do amor, da fé, da justiça, da paz, da graça e de tudo mais. Então a gente tem essa história toda. Então, se a gente se tornar sem pecado de hoje em diante, a gente não se torna igual a Cristo, como Cristo. Então Cristo provou que eu posso ser como Ele, por exemplo. Não, Cristo provou que ele foi como ele, não provou que eu fui sem pecado, né? Isso aqui vai começar mais cedo ou mais tarde tomar proporções extremamente heréticas quando o nosso amigo M.L. Andreasen começar a tentar aplicar esse tipo de coisa a nós. Ele diz assim, ó: Satanás, porém, não renunciou à luta, fracassou no conflito com Cristo, mas podia ter êxito com os homens. Então foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Se ele pudesse vencê-los, talvez não ficasse derrotado. Agora o M.L. Andreasen está dizendo assim, que já que Satanás não conseguiu vencer Cristo, agora ele vai tentar vencer as pessoas. E aí, a conclusão de tudo isso é a demonstração que Deus se propõe a efetuar com a última geração na Terra significa muito, tanto para o povo como para ele. Pode-se realmente observar a lei divina? Essa é uma questão vital. Muitos negam que se possa cumpri-la. Outros dizem voluvelmente que se pode fazê-lo. Ao considerar-se toda a questão da observância dos mandamentos de Deus, o problema assume grandes proporções. A lei divina é excessivamente ampla, abrange pensamentos e intenções do coração, julga tanto motivos como atos, pensamentos como palavras. A guarda dos mandamentos significa completa santificação, vida santa inquebrantável, fidelidade à retidão, afastamento completo do pecado e vitória sobre ele. Bom, aí a gente começa a ter problemas graves. Por isso que a gente fala, né, dessa tendência extremamente legalista, né, desse pessoal.
Agora, a lei de Deus, você vai conseguir obedecer ela em sentido absoluto para ser absolutamente sem pecado. Agora, perceba um pouco da discussão a partir de outro prisma. 1 João capítulo 1, verso 9, diz uma coisa bem interessante. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui você já vê que perdão e purificação estão conectados e não desconectados. Primeiro Deus perdoa e eu estou, entre aspas, salvo. Depois Deus me restaura a uma condição sem pecado e então eu estou purificado. Não. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou perdoado e purificado. Não existe alguém perdoado não purificado. Eu te perdoo, mas você não está purificado, irmão. Não funciona dessa forma dentro desta experiência descrita em 1 João 1, verso 9. Então perceba uma coisa interessante que muitas vezes os adeptos desse legalismo todo não compreendem. Quando eu admito o meu pecado, eu sou fiel ou não sou fiel? Então eu vou para Deus e digo assim, Senhor, eu hoje, ontem, agora, nesse momento, nesses dias, eu tenho mentido, eu tenho traído a minha esposa, eu tenho roubado o dinheiro da minha mãe, eu tenho falado mal do meu pai, eu tenho odiado as pessoas, eu tenho feito coisas XYZ horríveis, ruins e pecaminosas. E eu converso com Deus em relação a essas coisas de coração quebrantado, sincero, verdadeiro, arrependido. Eu estou admitindo a minha infidelidade. Mas o que a palavra de Deus diz é que se eu assim faço, eu sou perdoado e purificado. Assim sendo, o pecador arrependido, naturalmente que se pressupõe um arrependimento sincero, não hipócrita, não fingimento, etc., ele está perdoado. Ele não precisa agora, então eu vou te colocar numa prova para você ser absolutamente sem pecado e quando você lá chegar, lá eu vou te purificar e então eu vou te perdoar. Porque antes disso não adianta ficar só confessando para mim não. Isso aí não é assim que funciona. Todo esse falso evangelho da teologia da última geração acaba pressupondo experiências de vitória contra o pecado, primeiro de tudo que são irreais, e depois que precisam existir para que exista o perdão, para que exista a salvação. O que significa dizer que quem não é perfeito não é salvo. E ninguém é perfeito, então ninguém é salvo. E esse é o tipo de implicação complicada que o nosso amigo M.L. Andreasen está tentando construir com esse tipo de ideia legalista. Olha, vê, a lei de Deus, ela está ali, né? Mas a lei de Deus é tão ampla, mas a gente tem que guardar a lei. E isso significa completa santificação? Nem sempre. Muitas vezes guardar a lei, que é o não dirás falso testemunho, por exemplo, é ser honesto, eu guardo a lei admitindo que não guardo a lei. E essa complexidade, esse paradoxo, ele é um pouquinho difícil de entender. Para essas pessoas com essa mentalidade herética e simplista da teologia da última geração. E porque eles são incapazes de entender e de lidar de melhor forma com o paradoxo, que inclusive está no coração da mensagem da Reforma Protestante, né? Nós somos ao mesmo tempo justo e pecador, justos e pecadores, é que essas pessoas agora dizem, não, para ser justo não pode ser pecador, e eu só vou me tornar justo quando eu deixar de ser pecador, e a lei de Deus é o caminho para eu me tornar sem pecado, porque eu vou obedecer completamente e vou ser sem pecado absolutamente. E eles esquecem que esse caminho foi o caminho do fracasso em toda a história do povo de Deus. Desde o antigo Israel até qualquer outro momento. A hora que Paulo vai refletir sobre isso, ele vai deixar isso extremamente claro. Não porque a lei de Deus seja injusta, de pedir ao homem o que ele não pode fazer, mas a lei de Deus, como justa que é, ela não tem a menor comunhão com o pecado, então por um pecado o homem está condenado. Por isso não adianta você se tornar sem pecado daqui para frente, você teria que ser sem pecado a sua vida inteira para você de fato ser fiel à lei.
Não sendo assim, Cristo, que foi o único fiel à lei a vida inteira, é o único que pode pagar o preço do pecado, e ele é que estabelece as condições do perdão e da purificação. E a condição não é você ser sem pecado para poder desfrutar da purificação, é você se arrepender e confessar. É tão mais simples do que todo esse processo legalista de atingir uma perfeição para poder estar pronto para ser aprovado no juízo investigativo. Essa doutrina ridícula, abominável, herética, impraticável, de implicações absurdas e absolutamente equivocadas, à luz da palavra de Deus, claro. O meu propósito aqui não é fazer a justificação completa de tais afirmações. Talvez quando eu terminar a minha série sobre juízo investigativo, terminar a análise lá da TV Caminho Predestinado, etc., eu possa retomar esses pontos e fazer uma série mais ampla sobre perfeccionismo, de fato aí a teologia da última geração, para a gente poder adentrar por que as coisas assim são. Mas que elas assim são é fato pelo mero simples estudo da Bíblia. E aí a coisa começa a ficar interessante. Por quê? O M.L. Andreasen agora, ele vai pegar esse mote da fidelidade à lei de Deus, que tem um apelo muito forte para os adventistas, e vai começar a pintar um desafio interessante. Ele diz assim: viver sem pecado, né, ter a santificação completa, guardando os mandamentos de Deus, é a tarefa a que Deus se propôs e que espera realizar. Deus se propôs a ter essa geração sem pecado aí, e ele vai realizar isso aí. Ao lançar o desafio, Satanás afirmou: ninguém pode guardar a lei. É impossível. Se existe alguém que possa fazê-lo ou que haja feito, mostra-mo. Onde estão os que guardam os mandamentos de Deus? Então Deus responderá calmamente: aqui está a paciência dos santos. Apocalipse 14, verso 12. Ou seja, agora o M.L. Andreasen pinta essa vitória absoluta contra o pecado por meio da lei de Deus e da obediência e etc., como aquilo que Deus pretende realizar. E Satanás está desafiando, dizendo que é impossível, mas Deus vai mostrar essa última geração como prova de que é possível. Ou seja, Cristo não é suficiente para a demonstração de que a lei de Deus é justa e pode ser obedecida. Não, precisa haver uma última geração para completar a obra que Cristo fez, ou para concluir a obra que Cristo começou, ou para ser a última instância da treta. E é ali que vai ser decidida a treta em última instância. Assim, é interessante, né? O meu orientador do mestrado, ele falava assim, né, sobre essa teologia. A ideia que parece é que Deus salvou o homem para que ao final o homem pudesse salvá-lo, né? Ai, caramba, porque no final das contas os homens lá da última geração têm que se tornar sem pecado para as acusações contra Deus realmente ficarem respondidas, né? Deus depende desses homens sem pecado. E é mais ou menos o que o Andreasen está dizendo aqui, que Deus se propõe a ter esse povo aí para responder para o diabo que aqui está o povo sem pecado, né? Ai, caramba, daí ele continua. Digamo-lo reverentemente. Deus deve aceitar o desafio de Satanás. Não é seu plano e desígnio submeter os homens a provas em que unicamente uns poucos escolhidos possam sobreviver. Veja bem, meus irmãos, lá em algumas páginas anteriores, a gente viu o nosso amigo M.L. Andreasen dizendo que quem ia sobreviver e passar por essa prova aí era o remanescente, né? Agora aqui não pode ser pouca gente, ou seja, tem que ser um remanescente, mas com bastante gente, ou pelo menos com um grupo significativo de pessoas. De onde é que ele tira esses números, o que é pouco, o que é muito, o que é um remanescente, o que é um grupo grande, que tem que ser maior do que uns poucos, assim, tal, não se sabe de onde que ele tira esses padrões, né? Tira da cabeça dele ou de outra parte do corpo, né? Enfim, é tenso o negócio. Mas, seja como for, tem muito adventista que acha bem bonitinho essas besteiras aqui. E aí,
o que acontece? Aí ele começa a falar de Adão e Eva, que Deus ele deu uma prova muito fácil para Adão e Eva passar, mas a última geração vai passar por uma prova muito mais difícil do que Adão e Eva. Essa é uma questão assim bem interessante, né? É bem interessante mesmo, mas beleza. Aí continua aqui, eu não vou ler tudo porque isso aqui vai ficar gigantesco, né? Mas tá bom, ele diz que a última geração é formada das pessoas mais fracas da história, que tem todo o peso do pecado acumulado sobre eles, e que Adão e Eva falharam mesmo numa prova fácil, e a última geração vai vencer mesmo numa prova difícil. E aí é bem interessante, né? E aí ele diz assim que vai ser comparável à experiência de Jó. Jó viveu sem pecar lá no meio disso tudo, que ele passou, e mesmo assim a gente vai viver sem pecado também, né? Igual Jó. Mas é engraçado isso, né? Porque lá em Jó capítulo 1, de fato se diz uma coisa bem interessante sobre Jó, no contexto ali das desgraças que começaram a acontecer lá na vida dele, e a Bíblia diz algo assim bem interessante, né, sobre isso. Ele diz assim, né? Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí o M.L. Andreasen pega essa frase e diz que Jó não pecou, e ele diz assim, olha... nos capítulos seguintes de Jó, nos é dado um pequeno vislumbre da luta que se trava em seu espírito. Ele está muito perplexo, porque lhe sobreveio toda essa calamidade, mas ele não tem conhecimento de nenhum pecado. Veja como que o nosso amigo M.L. Andreasen, ele lê a Bíblia, e na Bíblia ele lê uma coisa, e depois ele afirma outra. A Bíblia diz que naquilo Jó não pecou. A Bíblia não diz Jó não pecou em absolutamente nada. É diferente. Naquela situação de perder os filhos e um monte de coisas e tal, Jó adorou a Deus, perdeu os bens e etc. Mas naquilo Jó não pecou. Em nenhum momento diz que Jó não pecou em nada. Aí você vai ler o que Jó fala, né, durante o seu livro. Muitas vezes Jó admite o pecado que ele já teve. Por exemplo, Jó 7:21, Jó falando: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Opa, Jó fala, a minha transgressão, a minha iniquidade. Se Jó não tivesse transgressão e não tivesse iniquidade, como é que ele poderia falar dessa forma? Jó 9, verso 15. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Jó não diz, eu que sou justo e sem pecado, tal, não. Ainda que eu fosse justo, eu não responderia a ele, mas eu pediria a ele misericórdia. Jó em nenhum momento está dizendo, eu sou justo sem pecado. Jó 10, versos 5 e 6. São os teus dias como os dias do mortal? São teus anos como anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Jó fala da sua iniquidade e do seu pecado. Como é que ele não tem pecado, não tem iniquidade? Jó 13, verso 26. Decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Jó falando das suas culpas. Como é que Jó é sem culpa, sem pecado? Não existe isso em lugar nenhum da face da terra. Em muitos outros momentos, Jó reconhece o seu pecado. Então, o nosso amigo M.L. Andreasen praticamente não sabe ler. E lê uma coisa na Bíblia e deduz outra, que inclusive vai contra a Bíblia. E acho que esse é um bom resumo da teologia da última geração. É esse pessoal que prega uma coisa que não vive, prega uma doutrina incorreta, pega uma doutrina que não faz nenhum sentido e tenta pintar ela como o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem adventista. E é por isso que tem essa treta toda entre nós, porque o negócio é tão incoerente que não dá para conviver com isso sem desmascarar isso como heresia.
Não tem como. E assim funciona, e assim é. E aí o M.L. Andreasen tenta pintar o ritual do santuário, o juízo investigativo, e Levítico, e Daniel, e Apocalipse, com essa teologia legalista e perfeccionista, herética e abominável. Por isso não há concordância entre nós, dentro do Adventismo, né, entre esses dois grupos, e a tensão permanente, crescente, e será até o fim, e acabou. Não tem o que fazer. Não dá para conviver com isso aqui de boa. Olha aqui o que ele fala: na última geração Deus será vindicado, no remanescente Satanás encontrará sua derrota, a acusação de que não se pode observar a lei será refutada, Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que obedeçam os mandamentos, mas todo um grupo de 144 mil. Refletirão plenamente a imagem divina, desmentirão as acusações contra o governo do céu. Ou seja, tudo gira em torno dessa última geração que está agora vindicando o caráter de Deus, que é um conceito inexistente na palavra de Deus. Se isso for o cerne do evangelho, a mensagem verdadeira, a Bíblia passa longe de ser o verdadeiro evangelho e a mensagem verdadeira. Aí ele fala, né? Então temos uma cena de julgamento. Em jogo está o governo divino, Satanás é o acusador. Deus está sendo acusado e está em julgamento. Foi acusado de injustiça, de exigir que suas criaturas façam o que não é possível fazer, de castigá-las por não o fazerem. A lei é o ponto específico do ataque, sendo simplesmente um transcrito do caráter de Deus. Deus e seu caráter estão em cena de julgamento. E agora pinta o juízo investigativo como esse julgamento e tal, e a última geração tem que viver sem pecado para poder, de fato, Deus ser liberto lá no dia do seu juízo, né? Aí fica complicado, né? E basicamente, o que ele diz depois, né? A fim de que Deus prove sua inocência, é necessário demonstrar que ele não foi arbitrário, que a lei não é dura nem cruel em suas exigências, mas pelo contrário, é santa, justa e boa, e que os homens podem guardá-la. Todo o necessário é que Deus apresente um homem que tenha guardado a lei, e a sua causa será ganha. Na ausência de tal caso, Deus perde e Satanás ganha. O resultado depende, portanto, de um ou mais seres que guardem os mandamentos divinos. Nisso Deus propôs em jogo o seu governo. Cara, o M.L. Andreasen é um retardado mental. Não tem como concluir de forma diferente. Se ele está dizendo que basta um homem para resolver o problema, Cristo já é esse homem, já resolveu o problema. Não tem que esperar nada de última geração. Se um homem viveu sem pecar e isso prova que a lei de Deus é justa, acabou, a lei de Deus é justa. Se todos os demais pecaram, Deus não se torna injusto. Só o que se torna é todos os homens se tornam pecadores. Olha que simples! Mas não. O M.L. Andreasen, ele admite isso, depois ele diz que Deus colocou o seu governo na dependência de um ou mais homens sem pecado. E aí, no próximo parágrafo, ele diz um negócio mais absurdo ainda. Embora seja verdade que de quando em quando muitos têm dedicado a vida a Deus e vivido sem pecado em certos períodos de tempo, Satanás afirma que esses são casos especiais, como era o caso de Jó, e não estava sob as regras comuns. Satanás exige um caso bem definido que não possa haver dúvida, em que Deus não tenha intervindo. Onde é que o M.L. Andreasen tira essa imbecilidade? Muitos homens já viveram sem pecado, mas Satanás diz, esses não vale. Precisa ser na última geração, viu? Tem que ser homem comum, porque Jó não era um homem comum. Esses muitos que viveram sem pecado aí supostamente não eram homens comuns? Ridículo, abominável. Todos os homens da face da terra foram pecadores, com exceção de Adão antes da queda e de Jesus Cristo.
Adão, depois da queda, se tornou pecador, Adão e Eva pecadores, Cristo único sem pecado. Você não sabia disso até hoje, ô Andriesen? Quer dizer, hoje não sabe mais, né? Já não pode mais me ouvir, mas enfim, você seguidor de Andriesen, tá descobrindo isso hoje, sério mesmo? Ah, fica difícil, né? Ai, 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 é difícil demais. Aí ele começa a colocar a palavra na boca do diabo, que o diabo foi lá falar com Deus, e ficou lá acusando Deus, e agora, na última geração, ele sabe o quanto está em jogo, é agora ou nunca. E aí Deus fecha o santuário celestial e fecha a porta da graça, e aí os santos vão viver sem intercessor diante de Deus, e etc. E parece impossível que os santos venham resistir a essa prova, mas eles resistem. E na última geração, Deus prova que os homens podem observar a lei, viver sem transgredir. Deus nada deixa por fazer a fim de completar a demonstração. A única limitação que Deus impõe a Satanás é que ele não pode matar os santos, não é possível levá-los a pecar, eles resistem à prova, e mediante a última geração, Deus finalmente é vindicado, e o seu caráter é posto acima de toda dúvida. E aí o nosso amigo M.L. Andreasen faz uma aplicação sobre o juízo investigativo, e diz que o juízo não acontece depois da morte, mas acontece lá no fim dos tempos. E aí eu quero ler para você os últimos parágrafos do último capítulo do livro dele para a gente poder terminar. Aí ele diz assim: ao permitir que homens e anjos participem do juízo, Deus faz algo a mais, além do que simplesmente permitir a colaboração deles. Isso é importante. Por causa do futuro, isso é necessário. Precisamos de segurança, que nos dará participação pessoal no juízo. Mas alguma coisa mais está implicada no caso. Ao Deus permitir que os santos e os anjos participem do juízo, eles estão sentenciando os atos de Deus. As regras, os princípios, as leis que governam os homens e os anjos caem sob seu escrutínio. Em certo sentido, eles estão julgando a Deus. Romanos 3, verso 4. O que está escrito lá em Romanos 3, verso 4? Para que a gente seja lá os juízes de Deus, né? Dá uma olhadinha lá. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, para seres justificados nas tuas palavras e vencer quando fores julgado. Aí a ideia é que Deus está sendo julgado, e por isso no juízo investigativo, né, aliás, após o juízo investigativo, quem for encontrado salvo vai ser salvo, né? Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, e vão lá para o céu passar 1000 anos, onde eles vão participar do juízo comprovativo. Isso é importante porque a gente vai julgar todas as circunstâncias, inclusive por que Deus salvou um e não outro, a gente vai julgar os próprios atos de Deus. E aí, basicamente, a partir do final desse juízo, Deus é vindicado, e aí vai começar a eternidade ao lado de Deus. Bom, eu termino a minha análise do inimigo da doutrina do juízo investigativo, M.L. Andreasen, e todos os seus seguidores e crentes na teologia da última geração, dizendo o seguinte: a gente mascarar o nosso fanatismo, o nosso legalismo, o nosso perfeccionismo, a nossa hipocrisia, a nossa incoerência, a nossa burrice, numa doutrina usando temas bíblicos, não nos torna pessoas piedosas e verdadeiras, e não torna a nossa doutrina correta e digna de ser crida e obedecida e seguida. O M.L. Andreasen entende e aplica de forma péssima a palavra de Deus, age da mesma forma em relação aos escritos da Ellen White. Inclusive, nesses capítulos, muitas frases ele cita de Ellen White, mas sem dar os devidos créditos, né? A gente que conhece os escritos de Ellen White percebe claramente de onde que ele tirou aquilo, mas não dá o crédito. É um pouco complicado isso, né? Eu não acho que isso seja moralmente errado, mas isso muitas vezes acaba não sendo transparente com as pessoas, né? Que, basicamente, então, o que significa é que o M.L. Andreasen está fazendo uma péssima leitura de Ellen White e
enfiando isso na sua interpretação da Bíblia, escondendo Ellen White na sua exposição e pretendendo ser uma exposição meramente bíblica. Isso não é legal de ser feito. A gente pode e deve sim estudar os escritos de Ellen White, não tem nenhum problema, mas a gente tem que fazer isso com coerência com aquilo que ela mesma pediu. Ela pediu que a gente fosse para a Bíblia defender as nossas visões. E essa visão do M.L. Andreasen é indefensável na palavra de Deus. A Bíblia não fala de reivindicação do caráter de Deus na última geração de pessoas sem pecado. Ponto. A Bíblia, inclusive, é contra essa doutrina no ponto em que ela revela que todo ser humano peca e a única exceção é Jesus Cristo. De maneira que aqui jaz desmascarado mais um inimigo da verdadeira doutrina do juízo investigativo. A doutrina do juízo investigativo não é a doutrina da salvação unicamente de quem é perfeito, fiel e absolutamente sem pecado. A doutrina do juízo investigativo é a doutrina de que Deus é coerente e conduzirá a história de forma coerente, que a palavra de Deus no Antigo Testamento revela o arcabouço básico por detrás do Novo Testamento, e a doutrina do santuário no Antigo e no Novo Testamento, em harmonia entre os dois testamentos, as duas alianças e etc., tem por implicação o dia da expiação escatológica, que contextualiza os eventos imediatamente antes e após a segunda vinda de Cristo. E então o estabelecimento do reino eterno a partir aí da leitura de Apocalipse 21 em diante. Tá bom? É simples assim. Naturalmente, a correta doutrina do juízo investigativo carrega muitas implicações soteriológicas, escatológicas, teológicas de uma forma geral, e a gente explorou isso abundantemente na nossa série, mas essas coisas não têm por implicação esse legalismo, esse perfeccionismo, esse farisaísmo, esse fanatismo que se materializa na visão da teologia da última geração, que é uma falsa interpretação da doutrina do juízo investigativo. Por isso esse tipo de heresia, que aqui está desmascarada, é o tipo de heresia mais perigosa que existe, porque ela se mascara de uma interpretação correta, fiel à essência do adventismo. E agora todo mundo que não pensa de acordo com as idiotices desse tipo de coisa está contra a igreja e é usado pelo diabo. E se cria todo um clima bélico interno dentro da igreja em nome de uma doutrina que eles mesmos que a propõem não a vivem, porque eles mesmos são pecadores imperfeitos. E até hoje parece que não surgiu essa tal geração sem pecado, né? Ou será que a gente está às bordas dessa geração? Seja como for, se você começar a se tornar sem pecado por aí, não hesite em me contactar.